Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1073. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Flamengo e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Segundo jogo, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo, Volta Redonda e Operário pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quarto jogo, Botafogo e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quinto jogo, Atlético Mineiro e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Sexto jogo, Chapecoense e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo, América Mineiro e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Oitavo jogo, Corinthians e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nono jogo, Grêmio e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Décimo jogo, CSA e Botafogo da Paraíba pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Botafogo da Paraíba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 11º jogo, Paysandu e Náutico pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 empates. 12º jogo, Chelsea e Liverpool pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chelsea a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Liverpool nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 13º jogo, Guarani e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 14º jogo, Fortaleza e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas.
Já o Santos nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.